Tudo bom? Vamos devocional de hoje. Filipenses 4, 4 ao 7. Alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Se eu chegasse para você agora e te chamasse de ostra, você não passa de uma grande ostra, o que você ia pensar? O que você ia fazer? Mais do que isso, se eu falasse a você que Paulo é uma das maiores ostras da história do cristianismo. Rubem Alves, no seu livro Ostra Feliz Não Faz Pérolas, conta um conto de uma ostra que um certo dia entra um grão de areia dentro dela e aquele grão começa a produzir muita dor, muito sofrimento. E ela, desesperada, tentando expelir, não consegue. Ela, entendendo então que tem que conviver com aquele grão dentro dela, com aquela dor, com aquele sofrimento, ela transforma aquele grão, fruto de sofrimento, numa pérola. Ou seja, para produzir beleza, às vezes é necessário sofrimento. E Paulo é uma das maiores ostras da história do cristianismo. Produziu várias pérolas. Pelo menos 13 cartas sagradas. Formou vários pastores como Timóteo e Tito, além de plantar várias igrejas. Tudo isso é muita pérola. Tudo isso é muita pérola. E nessa epístola aparece que ele dá dica de como produzir pérolas. Ser e estar alegre em todas as coisas, em todos os momentos. Apesar da carta aos Filipenses ser conhecida como a Carta da Alegria, percebemos vários motivos que trouxeram dor e sofrimento a Paulo. Neste mesmo capítulo 4, Paulo demonstra sofrimento com a discórdia entre duas irmãs. Em nossos relacionamentos teremos divergências e é normal, é natural. Mas as divergências nunca podem se transformar em discórdia. Sabe por quê? A discórdia é o começo do fim de um relacionamento. Por isso Paulo apela aos líderes daquela igreja para corrigir logo esse atrito, essa discórdia, para que elas voltem a ter um relacionamento no Senhor sadio. Se você for lá no capítulo 1, veremos que Paulo sofre por causa de pessoas que pregam o evangelho por motivos errados. Motivos como ganância e um horrível desejo de vingança. Para Paulo, pregar o evangelho motivado por qualquer coisa que não seja Cristo é motivo de grande tristeza, angústia e sofrimento. Nesse mesmo capítulo, Paulo revela o dilema em que vive entre o ardente desejo de estar junto a Cristo no paraíso e de saber que há muitas pessoas que precisam ouvir a pregação do evangelho pela boca dele. Ou seja, era um homem dividido pelo desejo de glorificar Cristo pregando a palavra e pela ânsia, pela vontade de estar junto ao seu amor. No capítulo 2, Paulo fala de dor e sofrimento não dele, mas da vivida por Cristo, que sofreu para nos redimir e nos dar vida. Humilhação e dor que ele sabia que passaria, pois uma das implicações em ser cristão é necessariamente sofrer por Cristo, morrer em Cristo e ressuscitar com Ele. Vivemos na lógica do amor, em um mundo que vive na lógica da opressão. E no capítulo 3, Paulo escancara esse sofrimento de viver nessa lógica, a lógica do amor. Revela que socialmente tinha uma vida que a maioria dos judeus desejava ter. Estudou com um dos melhores mestres da antiguidade do judaísmo, era de uma família judia aparentemente bem financeiramente, foi líder dos fariseus, era um homem de grande destaque, era um homem de um admirável status social. Mas, ao se converter, ele entende que tudo isso, comparado a Cristo, é esterco. E percebendo que Cristo não poderia estar naquele meio social,
que Cristo não poderia encaixar mais na rotina que Paulo vivia, Paulo então se vê num outro dilema. Entre voltar à vida que ele havia construído, ou tudo que ele havia construído jogar, deixar de lado por amor a Cristo. Num ato então de incrível convicção, mas de extremo sofrimento, Paulo decide então deixar toda uma construção de uma vida para agora construir uma nova junto a Jesus. Todas essas experiências foram enormes grãos de areia absorvidos por Paulo, com muita dor, sofrimento, persistência, controlando a ansiedade, perseverando e, sobretudo, através do amor de Cristo, visitado através de orações e ações de graças, Paulo consegue produzir pérolas que brilham de forma maravilhosa, resplandecendo Cristo e ajudando a produzir mais e mais pérolas. Que esse momento tão estranho que estamos vivendo seja motivo de você se relacionar mais com Deus, de achar os pequenos e grandes grãos de areia que ainda não estão se transformando em pérolas. Reate com quem você tem desavenças. Pense se a rotina que você tinha antes dessa quarentena era mais ou menos importante que Jesus. E reative o desejo de pregar a palavra, mas ao mesmo tempo de estar ao lado de Cristo no paraíso. Este mundo e a lógica em que está posto é puro esterco. Lembre-se, o estar alegre em Cristo faz muitas e muitas pérolas. Que Deus te abençoe.